Fala galera, eu sou Michel Schmidt e hoje temos uma estreia espetacular no canal. É a primeira edição da mais nova saga envolvendo os heróis da Marvel, Caçada Sangrenta, lançada em maio de 2024. A história começa mostrando que, 12 minutos antes da morte solar, tanto heróis quanto vilões usuários da Força Negra perceberam de maneira trágica que seus poderes estavam ficando fora de controle. Até que o evento acontece. Todo o planeta é envolvido pela escuridão. É assim que o mundo acaba. Esse é seu trabalho. Esse sempre foi seu trabalho. E depois de tanto tempo, seu trabalho será concluído. Minutos depois, os Vingadores estão agindo em Nova York. Do céu, o Homem de Ferro pergunta a Wanda o que está acontecendo no chão, porque lá em cima a situação está bem complicada. Wanda se aproxima de Blackout, ou pelo menos do que ele era. O vilão estava roubando um banco e depois simplesmente explodiu. Tony conta que está recebendo relatos similares surgindo ao redor do mundo, todos envolvendo super-humanos. Wanda percebe que são todos usuários da Força Negra e que eles acabaram se tornando portais para a dimensão da Força das Trevas. Tony pergunta se, com sua magia, ela consegue fechá-los, ao que Wanda responde sarcasticamente que, depois disso, vai socar Galactus. Ela explica que é a energia de uma dimensão toda, forçando a entrada na nossa através de múltiplas brechas. O Homem de Ferro promete dar um jeito, mas Wanda duvida que ele possa fazer muito com sua armadura. Tony fica frustrado, ele esperava que pudessem resolver isso com magia, pois com toda essa força das trevas na atmosfera, eles perderam o Sol. Em outro lugar, depois de 25 minutos da morte solar, Tigresa consegue informações e diz que isso não é um incidente isolado. O Caçador da Lua não entende e pergunta se o que aconteceu com Mortalha aconteceu com os outros. Tigresa informa que está acontecendo em toda a cidade e, após pesquisar um pouco mais, descobre que está ocorrendo no mundo inteiro. Com a escuridão nos céus escondendo o Sol e a Lua, o Caçador da Lua fica assustado e diz que isso não é um erro, não é um acidente. De repente, a dupla se vê diante de um ataque de centenas de vampiros enlouquecidos e sedentos por sangue. O ataque dos vampiros acontece em todo o mundo. Na Itália, Nigéria e Canadá, as vítimas se espalham pelo chão, e aqueles que ainda estão de pé correm desesperadamente. Em menos de uma hora, a mesma coisa acontece na China, Colômbia e na Coreia do Sul. Ninguém está seguro. Na fronteira da Lativéria, duas pessoas correm do ataque dos vampiros. São moradores locais e sabem que não deveriam adentrar no lugar, mas arriscar pode ser a única salvação. Pai e filho conseguem passar, mas os vampiros não. Eles são queimados instantaneamente, talvez por alguma barreira mística de Vondum. Destino aceita a entrada de novos súditos, afinal, depois da gratidão, naturalmente o que vem é lealdade. No Brooklyn, Miles Morales enfrenta alguns vampiros com sua espada elétrica e se pergunta o que Blade faria nessa situação. Para a sorte do Homem-Aranha, Blade está por perto. Ele tem um plano e precisa que o herói faça algo por ele. De volta aos Vingadores, Thor pergunta a seus companheiros de onde vieram esses vampiros. Carol conta que derrotar tantos deles é uma tarefa difícil e já não sabe o que fazer. Ela pergunta a T'Challa, já que ele é o inteligente. Ela quer saber quem está fazendo isso e com quem estão lutando, mas T'Challa também não sabe. Visão buscou todas as fontes de informações possíveis e revela que Drácula está fora do radar. Sam não acha que seria coisa de Drácula, principalmente depois de todo o trabalho que ele dedicou à fundação de sua nação vampírica. Então, Wanda pergunta quem poderia ser, porque há muitos deles e não para de surgir mais. De repente, alguém entra na frequência de comunicação do grupo. É um alerta prioritário de alguém muito importante para um dia como esse. É o Blade. Ele traz informações e pede para se encontrar com os Vingadores. O caçador de vampiros passa suas coordenadas e pede que teleportem o caminhão até a cidade impossível e o encontrem lá.
Tony diz que por ele tudo bem e a Cidade Impossível afirma que está com o veículo pronto para o teleporte. No mesmo instante, ele convoca todos os Vingadores, mas deixa à vontade se algum membro quiser sair. Todos retornam, mas Carol lembra Tony que ele deve ser rápido, já que o grupo é necessário lá embaixo. Thor também anseia pela batalha, sua raiva é infinita. Eles são muitos, o que nunca foi um problema para ele, mas os Vingadores não têm o tempo nem o sol. De repente, o caminhão de Blade atravessa o portal e assim que o veículo para, um som ensurdecedor faz os Vingadores caírem de joelhos. Uma voz surge e diz que o andarilho do dia não pôde comparecer, mas agradece os Vingadores pelo convite. 6 criaturas assustadoras descem do baú e o maior deles, Tormenta de Sangue, avisa que seus guerreiros aguardavam por isso. Ele pede que Megrin mantenha a estática psíquica. Damasceno deve conter o deus do trovão. Cruel e Incomum são encarregados de deter Wanda. E quanto à Devoradora de Almas, ela deve se juntar a ele. Porém, Devoradora não gosta de como Tempestade Sangrenta fala com ela, pois ela só recebe ordens de seu mestre. Segundo Tormenta de Sangue, não importa quantas fumaças de crematório ela tenha inalado, é ele que comanda o Conclave Sangrento, e ela deve obedecer assim como os outros. O inimigo de Wanda se chama Incomum, e pode sentir que ambos são muito parecidos. Outro vilão, chamado Damasceno, surpreendentemente consegue cortar a pele de Thor. Enquanto ataca Sam e T'Challa, Tormenta de Sangue explica que Damasceno pode cortar qualquer coisa, seja carne asgardiana ou moléculas de um sintozoide intangível. E assim ele faz, atravessando uma estaca pelas costas do Visão. Para Tony já é o suficiente, ele não vai permitir que machuquem seus amigos. Mas o membro do Conclave Sangrento chamado Cruel consegue fazer com que seus arames farpados penetrem no traje do Homem de Ferro. Incomum se delicia com a quantidade de dor que se apresenta, ela é bastante revigorante. Ele garante que vai ter muito mais quando arrancar Tony da carcaça de metal. Carol também está com sérias dificuldades ao enfrentar Devoradora de Almas. Ela explica que Cruel se nutre da dor. Incomum se nutre da magia. Ela se nutre dos espíritos, enquanto Megrin se nutre de pensamentos e deixa apenas agonia. Uma luta desigual acontece entre o Capitão América e Tormenta de Sangue. O vilão argumenta que esperava por esse confronto e acha que o Capitão será um ótimo prêmio para seu mestre quando Sam for transformado, tornando-se um verdadeiro símbolo para a causa dos vampiros, fazendo os humanos caírem aos prantos. O Pantera Negra intervém, dizendo que melhores que Tormenta de Sangue já tentaram. Ao mesmo tempo, Thor sequer pôde reagir ao ataque das estacas de Damasceno. E, mesmo sem nunca ter experimentado o caos mágico da Feiticeira Escarlate, Incomum acha ele apenas interessante. Devoradora de Almas ri, dizendo que a Capitã Marvel deveria estar satisfeita, pois teve que consumir alguns de seus espíritos mais potentes para igualar sua força. E assim que tiver o espírito dela, irá guardá-lo para uma ocasião especial. Tony está em pânico, a integridade de seu traje do Homem de Ferro foi comprometida perigosamente. Thor está todo machucado, com estacas cravadas em seu corpo, mas o Deus do Trovão afirma que o vilão pode lhe cortar, mas não pode domá-lo, e muito menos tirar sua vida. Cruel menciona que não planejam matá-lo, isso seria um desperdício. Então, o impensável acontece. Damasceno atravessa uma estaca na cabeça de Thor e, de acordo com Cruel, eles desejam manter o Deus do Trovão. Tormenta de Sangue se aproxima de Sam e T'Challa. Ele tem certeza que seu mestre ficará satisfeito com o que fizeram até agora, já que essa é a primeira saída de seu adorável Conclave Sangrento. Mas o Pantera Negra diz que não e pede à cidade que se prepare para uma mudança de dimensão. A situação se torna cada vez pior quando, com muito sofrimento, a Cidade Impossível revela que não pode fazer isso, pois está comprometida. Cruel invadiu seus sistemas, assim como fez com a armadura de Tony. A criatura fica satisfeita em saber que até mesmo uma cidade pode sentir dor. O capitão está de pé e agora percebe que pelo jeito o inimigo pensou em tudo.
Mas, segundo T'Challa, não exatamente. Ele pede à cidade uma evacuação de emergência e que leve primeiro Sam. Mesmo com muita dificuldade, a cidade consegue executar o pedido, o que deixa a Tormenta de Sangue furioso, já que ele queria o Capitão América como prêmio. Com isso, ele não hesita em matar o Pantera Negra. Sam não acredita no que vê. Além do Capitão, a cidade teleporta Carol e Visão, enquanto um T'Challa agonizante diz que não poderia deixar que ficassem com o símbolo, porque o mundo vai precisar de um símbolo. Mas, se 3 Vingadores escaparam, outros 3 ainda são prisioneiros do Conclave Sangrento. Um pouco depois, na mansão do Doutor Estranho, Clea acredita que seria melhor se estivessem ajudando as pessoas lá fora. Strange sabe disso, mas se conseguissem usar a fórmula de Montese, então tudo isso acabaria imediatamente. Um feitiço para matar todos os vampiros na Terra seria um bom truque, elogia Blade. No entanto, Strange precisaria do Darkhold para isso. E pelo que Blade sabe, Wanda, a feiticeira escarlate, havia absorvido o Darkhold. O Doutor Estranho fica feliz em ver seu velho amigo, especialmente hoje, num dia como hoje, e então pergunta o que está acontecendo. Segundo Blade, é uma rebelião de vampiros, o que Strange já sabia, até porque todos já enfrentaram vampiros antes. Mas isso é diferente. Desta vez, eles estão organizados e estão tentando dominar a humanidade, colocando os bebedores de sangue no topo. Eles se autodenominam a Estrutura, um culto de vampiros que estava se espalhando pelo mundo antes que o Cavaleiro da Lua matasse seu líder. No entanto, eles encontraram um novo líder, e dessa vez com um plano. Primeiro, estão usando rituais atlantes antediluvianos para detonar usuários de Força das Trevas e transformá-los em portais para bloquear o Sol. Segundo, estão mobilizando legiões de maníacos transformados em massa, atacando centros populacionais, destruindo a infraestrutura crítica e coisas do tipo. E, por fim, a terceira parte é eliminar os Vingadores. Strange e Clea acham tudo isso uma loucura sem sentido. Blade revela que trata-se de um esquadrão da morte, com ultravampiros que se alimentam de sangue super-humano, fortalecidos por filosofias divergentes de se alimentar de dor, fantasmas ou magia. Blade garante que o Conclave Sangrento é um adversário à altura dos Vingadores. Ou foi um desafio. Blade diz a seus amigos que não é especulação. Os Vingadores foram derrotados. Sendo assim, Strange acha melhor não perder tempo. Eles precisam usar a fórmula com os rituais de encantamento à disposição. No entanto, Blade pergunta se Strange teria coragem de matar todos os vampiros na Terra, até porque alguns são aliados. Para Strange, essa não é uma escolha difícil. Ele é um médico. Ele corta um membro para que o paciente continue vivo. Ele aceita sua própria condenação para salvar um paciente, no caso, o mundo. Blade se diz impressionado. Ele já sabia que Wanda Maximoff nunca lançaria o feitiço para exterminar um povo inteiro, porque isso não está em seu caráter. Mas no caso de Strange, Blade afirma que não tinha certeza. Começando a desconfiar, o Mago Supremo lembra que Blade mencionou um novo líder para essa estrutura, e pergunta se Drácula seria o cérebro por trás de tudo isso. Blade garante que não. O líder é o mesmo que apagou o Sol, aquele que libertou os Filhos da Noite e reuniu os monstros que mataram os Vingadores. O líder da estrutura é ninguém menos que o próprio Blade, que mata o Doutor Estranho com sua espada, e assim termina a edição. A história começa mostrando que Blade conquistou a Cidade Impossível. Thor está morto, mas, por precaução, continua preso em uma cela que impede qualquer teleporte, enquanto seu sangue pinga em tigelas. Wanda está na mesma situação, presa em uma cela com amarras rúnicas. Os vampiros estão seguros neste lugar que os monstros chamam de lar. Blade pergunta ao seu novo monstro como ele se sente. T'Challa apenas rosna. Blade desafia T'Challa a resistir ao seu controle, mas afirma que, como senhor de todos os vampiros, T'Challa não conseguirá. É como lutar contra as marés. Até a orgulhosa Atlântida afundou.
Blade ordena ao Pantera Negra que vá à Terra em busca de seu prêmio. Ele também manda seu conclave sangrento ir junto. Eles devem encontrar a garota, a filha de Blade. Pouco depois, em um beco de Nova York, duas crianças assistem horrorizadas enquanto sua mãe é devorada por vampiros. De repente, alguém arranca a cabeça de um dos monstros. Com a cabeça rolando aos seus pés, Bloodline sabe que os vampiros não vão se render. Eles atacam a filha de Blade, mas são rapidamente derrotados. Ela não está sozinha. Drácula, o antigo senhor dos vampiros, lembra que Brielle é essencial em tudo isso. Ele não quer que ela arrisque a vida por seres insignificantes e ressalta que não foi à toa que a trouxe de Atlanta. Bloodline o corrige, dizendo que são apenas pessoas inocentes. Drácula chama de criança estúpida e explica que estão vulneráveis, já que a caçada de sangue foi solta pelo mundo. Nesse instante, alguém aparece, claramente não bem-vindo. Em outra parte de Nova York, Tigresa e o Caçador da Lua enfrentam vampiros. Temporariamente, eles derrotam todos os inimigos por perto. Tigresa pede às pessoas que tranquem suas casas e montem barricadas. Ela insiste que eles devem procurar o Doutor Estranho, pois ele é o único que pode resolver essa bagunça. Como em um filme de terror, Miles aparece assustando Tigresa. Ele pergunta se eles vão encontrar o Doutor Estranho. A princípio, a ex-Vingadora tem dúvidas se esse é o Aranha que ela conhece. Miles explica que é outro Homem-Aranha e pergunta se o Dr. Bader é outro Cavaleiro da Lua. Ele admite que não sabe como encontrar a casa do Doutor Estranho, o que confunde Tigresa. Miles diz que é novo e ninguém lhe conta esse tipo de coisa. Ao chegar à casa, Tigresa mostra que ela não é nada discreta. O Caçador da Lua pede para que o Homem-Aranha não se sinta mal, pois ele também não sabia onde ficava a casa do Doutor Estranho. Tigresa bate na porta e surge a forma astral de Strange. Ela o acompanha e relata que o céu ficou preto e as coisas estão um inferno lá fora, enquanto ele banca o fantasma. Ela pergunta se não seria melhor ele reunir os defensores ou algo parecido. O Feiticeiro Supremo explica que está em sua forma astral devido a complicações com seu corpo. Enquanto Clea usa magia para conter o corpo vampírico de Strange, ele revela que lá dentro as coisas também estão um inferno. Lá fora, Drácula cumprimenta o líder do Conclave de Sangue, revelando que Tempestade Sangrenta é um clone dele. Outra revelação importante é que Drácula não é o verdadeiro Senhor dos Vampiros. Segundo o clone, agora os vampiros seguem o verdadeiro Senhor dos Monstros e a verdadeira filosofia de sua espécie. A ajuda aparece na forma dos 4 Vingadores, que se teleportaram da Cidade Impossível graças ao Pantera Negra na última edição. Carol está ansiosa para mostrar a filosofia da equipe e já tem motivos suficientes para a vingança. Sem se preocuparem, especialmente após a surra que deram nos Vingadores, os vampiros começam a rir. Tempestade Sangrenta ordena que Megrin confunda as mentes dos Vingadores, mas Visão a agarra e a leva para o céu. Ele afirma que, embora seu cérebro sintético seja humano o suficiente para ser suscetível ao poder dela, ele está alternando os estados cerebrais rapidamente, impedindo que ela o controle. A Capitã Marvel dá um soco em Tempestade Sangrenta e diz que ele não parece tão durão sem sua parceira dobradora de cérebros, que agora está a alguns quilômetros acima pegando um bronze. No chão, o escudo do Capitão América quebra o pote de fumaça espiritual da Devoradora de Almas. Ele promete fazer esses vampiros pagarem pelo que aconteceu ao Pantera Negra. Carol acertou o clone de Drácula com tanta força que arrancou sua máscara. Ela exige saber como tudo chegou a esse ponto e o que aconteceu com Blade. Vemos o verdadeiro rosto de Tempestade Sangrenta, que explica que Blade, o mestre, se tornou o que sempre deveria ser, um vaso. Um vaso para os sonhos de uma noite eterna. Ele pede para a Capitã Marvel olhar para o rosto do futuro de sua espécie. Na última edição, o arame farpado de Cruel se infiltrou na armadura do Homem de Ferro. Desta vez, Tony o desafia a ultrapassar os campos magnéticos descontroladamente oscilantes que ele criou.
E quando Damasceno tenta apunhalá-lo pelas costas com uma lança semelhante à que Thor tem na cabeça, Visão retorna, carregado de energia solar. Ele usa um pouco dela para quebrar a lança e fazer os vampiros se encolherem de medo. A Capitã Marvel diz que foram pegos de surpresa da última vez. Mas agora, mesmo com metade da força, eles ainda são os Vingadores. Carol envia uma explosão de energia para o céu, mostrando que não importa quão escura seja a noite, eles vão garantir que o Sol sempre nasça novamente. E assim acontece, com a luz solar predominando, pelo menos temporariamente. Ao perceber que estão em desvantagem, o clone de Drácula ordena que o conclave de sangue recue, avisando que da próxima vez será diferente. Em seguida, todos se transformam em névoa. Sam tenta detê-los, mas já é tarde. Carol pede que ele não se preocupe. Em breve, eles recuperarão a Cidade Impossível e salvarão seus amigos. Bloodline diz ao Homem de Ferro que ela e Drácula precisam ir a um lugar. Pouco depois, os Vingadores chegam à casa do Doutor Estranho. Sam coloca o Feiticeiro Supremo a par da situação, e Strange diz que precisam agir rápido. Ele revela que tem reunido forças com o Homem-Aranha e seus colegas da Missão da Meia-Noite. Bloodline reconhece Miles e, quando vai perguntar se o rapaz sabe onde seu pai está, o Aranha se contorce de dor. O Homem-Aranha responde arrancando sua máscara e revelando suas presas de vampiro. E assim, termina a segunda edição. A história começa mostrando que a Cidade Impossível agora é a fortaleza do Senhor de todos os vampiros. Blade conversa com a projeção holográfica de T'Challa e pergunta se ele conseguiu o prêmio. O Pantera Negra responde que sim, o que Blade estava procurando está enterrado abaixo de Wakanda, onde tem estado desde a queda da antiga Atlântida. Blade então ordena que o Pantera use os motores de translocação em massa da cidade para trazê-lo a bordo. Alguém, então, parabeniza Blade. Presa em um campo de força místico, a Feiticeira Escarlate diz, ironicamente, que Blade conseguiu tudo o que sempre quis, mas percebe que a equipe do ex-caçador de vampiros voltou com um membro a menos e pergunta o que aconteceu. Nesse momento, vemos o conclave sangrento se alimentando do sangue asgardiano de Thor. Wanda admite que foram pegos de surpresa, mas agora os Vingadores estão bem atentos. Ela garante que, na primeira oportunidade que os heróis tiverem, Blade será destruído. No Sanctum Sanctorum, o Homem-Aranha, transformado em vampiro na última edição, avança em direção a Brielle, mas é impedido pelo Visão, que o segura. Miles usa sua bioeletricidade e eletrocuta o androide. Brielle tenta impedir que Miles prossiga, mas antes que ele ataque os heróis, Clea o imobiliza com as faixas de Sitorak. Ela pede que Strange seja rápido, e a projeção astral do Mago Supremo usa o olho de Agamotto para descobrir o que aconteceu. Segundos depois, graças à magia de Strange, Miles consegue assumir o controle de seu corpo novamente. Ele pergunta se Brielle está bem, e lembra que foi mandado para caçá-la e que não pôde lutar contra isso. Strange diz a ele para não se sentir mal, pois o rapaz não é o único. Essa pessoa também se apresentou a eles como amigo antes de atacá-los pelas costas, e agora ele também é portador da maldição. Brielle interrompe a conversa, dizendo que chegou por último, mas quer saber o que está acontecendo e quem é o responsável por tudo isso. Carol, surpresa, pensava que a garota já sabia. Strange questiona Drácula sobre por que ele não contou. Drácula explica que seria difícil dizer a Brielle. Venha comigo, criança, salve o mundo e ajude a derrotar seu pai, o novo Senhor dos Vampiros, Blade. Drácula finalmente revela a verdade a Brielle. Eric Brooks soltou sua legião de criaturas da noite pelo mundo. Ele planejou o escurecimento dos céus e conseguiu derrotar os poderosos Vingadores. Agora, a única esperança para derrotá-lo é Brielle. É por isso que Blade enviou sua caçada de sangue para capturá-la. Drácula explica que, por ser da linhagem de Brielle, ela é a única fraqueza de Blade, e só ela pode derrotá-lo. Para a garota, tudo isso soa como loucura. Ela não acredita que seu pai fez isso.
Tigresa também tem dificuldade em acreditar em Drácula, especialmente no fato de ele estar do lado dos mocinhos. Afinal, ele é o presidente da nação dos vampiros. Drácula responde que justamente por isso devem acreditar nele. Sua nação vampírica é exatamente isso, uma nação pela qual ele lutou para construir. Ela cairá como qualquer outra nação humana se não conseguirem deter Blade. O Caçador da Lua interrompe a discussão, pedindo a todos que parem de brigar e lembrando que o mundo está morrendo. Eles podem discutir depois de salvar a todos. Strange concorda, destacando que essa crise envolve 3 vetores: a Força Negra roubando o Sol, os vampiros atacando civis e Blade. Nesse momento, a Capitã Marvel percebe algo. Brielle aproveitou a distração e fugiu. Miles culpa Drácula, dizendo que ele confundiu a garota ao afirmar que ela precisa derrotar o próprio pai. Claro que Brielle não acreditou nele, e ninguém acreditaria. O Homem-Aranha decide seguir sua amiga e Drácula o acompanha de perto. Brielle é a única esperança contra Blade. Ele não permitirá que nada de mal lhe aconteça. Strange pede que esperem, mas Clea sugere que deixem os dois ir, focando em deter a Força Negra primeiro. Algo que Strange parece saber como fazer. Tigresa menciona que a Missão da Meia-Noite tem um plano para acabar com os vampiros. Um projeto em que trabalharam por um tempo e agora precisam acelerar. O Caçador da Lua propõe reunir um exército imune aos vampiros, mas precisam de mais uma pessoa na equipe. Carol conclui que cabe a eles enfrentar Blade e seu conclave sangrento. Não será fácil, pois Blade está bem protegido na Cidade Impossível com Thor, Wanda e T'Challa ao seu lado. Sam sugere que precisam encontrar uma maneira de fazê-lo sair de lá. O Caçador da Lua agradece a Lady Clea por ter sido uma boa amiga de seu irmão em Khonshu, Mark Spector, e pede que ela envie ele, Tigresa e mais uma pessoa para um lugar distante. Clea prontamente concorda, muito por causa de sua amizade com o fundador da Missão da Meia-Noite. Ela e Strange eram amigos do Cavaleiro da Lua. Visão pergunta a Capitã Marvel se vão apenas esperar, enquanto seus amigos e familiares são feitos reféns ou algo pior. Mas Carol não está disposta a permitir isso. Os Vingadores são a esperança e devem mostrar às pessoas que não estão sozinhas, que não podem desistir. É crucial dar esperança e desafiar Blade, fazendo tentar quebrá-la. Tony pergunta qual é o plano dela, e Carol quer saber quantos sistemas de transmissão ele pode acessar. Segundo Tony, se não se importarem com todas as multas que vão receber, ele pode acessar todos os sistemas. Carol pede para Tony Stark preparar a transmissão e também solicita a Sam que se prepare para um discurso. O Capitão América não acha certo, já que ela é a líder. Mas Carol lembra que ele é o ícone, a razão pela qual T'Challa o salvou, como visto na primeira edição. Tony ativa a transmissão, que inclui um tradutor automático. Sam pode começar quando estiver pronto. Ele se dirige às pessoas de todo o mundo e se apresenta como Sam Wilson, o Capitão América, falando em nome dos Vingadores. O Capitão América reconhece que as coisas estão difíceis e que todos têm lutado contra os vampiros desde que o sol se apagou. Como todos, foram feridos, sangraram e perderam. Blade se surpreende com a mensagem de Sam, enquanto o Vingador declara que já enfrentaram desafios semelhantes antes e permanecem firmes. O mundo foi atacado pelo mal várias vezes, por alienígenas, monstros, tiranos loucos, todos que tentaram tomar suas casas, liberdades e vidas. E a cada vez, as pessoas deste planeta disseram não. Quando os Kotati vieram para a Terra, os humanos disseram não. Quando Knu chegou, os humanos disseram não. Quando a Hydra tentou dominar o mundo, também disseram não. Quando Galactus ameaçou consumir o planeta, os humanos se recusaram a morrer. O discurso de Sam é ilustrado com cenas do que está acontecendo no México, em Asgard com a chegada de Tigresa, Caçador da Lua e outro aliado, na Lativéria com Strange e Clea, e em Wakanda, onde T'Challa ouve satisfeito as palavras de Sam. O Capitão América declara que qualquer inimigo que queira tomar suas casas terá que lutar por elas. Se quiserem conquistar o mundo ou fazê-los sangrar, terão que pagar caro. E se tentarem tirar suas vidas,
enfrentarão vingança. Ele promete que os Vingadores honrarão os mortos e protegerão os vivos, pois é o que devem ao mundo. Apesar das adversidades, enquanto houver respiração, continuarão a lutar e manterão a esperança. Eles dirão não aos vampiros e permanecerão firmes até vencerem, como sempre fizeram. O capitão pede a todos que resistam até que o sol ressurja, porque ele ressurgirá. Após o término da transmissão, Carol elogia o discurso de Sam, que menciona ter dito palavras semelhantes à Cidade Impossível recentemente e acredita que, se T'Challa estiver ouvindo, ele se lembrará. Tony questiona a eficácia do discurso, ponderando se Blade virá atrás deles agora. A capitã conhece Blade e sabe que ele tem cabeça fria, mas aquela coisa lá em cima, essa coisa que está em sua pele, seja lá o que for, é tudo menos frio. Como Carol previu, Blade está enfurecido na Cidade Impossível. Ele ordena ao Pantera Negra que redirecione a translocação em massa e avisa que os planos mudaram. Blade não pode aceitar que os Vingadores tenham inspirado esperança em um mundo destinado à destruição e está determinado a não permitir tal ato desafiador quando está tão perto de alcançar seu triunfo. Blade se prepara para um ato decisivo, utilizando as antigas cavernas de Wakanda que remontam a tempos pré-diluvianos para teletransportar seu grande prêmio para Nova York. Ele planeja usar isso como o túmulo dos Vingadores, um artefato não visto desde os dias da Atlântida ancestral. Um imenso templo desaba sobre a cidade, destinado a se tornar o mausoléu dos Vingadores. Revela-se que o objeto recuperado por T'Challa de Wakanda é o templo da primeira blasfêmia, marcando o fim desta edição. A história começa em Nova York, onde se ergue o templo da primeira blasfêmia. Este templo foi a morada do demônio que criou todos os vampiros nos tempos antigos e que foi derrotado pelo panteão africano de deuses há muito tempo. Os Vingadores caíram, o feiticeiro supremo é apenas um espírito, e Nova York agora exibe uma nova paisagem. Isso mostra que as coisas estão realmente ruins. Se eles tiveram que ir até lá buscar ajuda. Quem diz isso é o Dr. Destino, em seu castelo na Lativéria. Até agora, a Lativéria é a única nação do mundo com medidas eficazes contra as hordas de vampiros. Tão eficazes que até Wakanda reconheceu a Lativéria como o lugar mais seguro do mundo neste momento. Eles precisam da ajuda de Destino, e ele pede a Strange que seja franco, de doutor para doutor. Voltamos ao templo da primeira blasfêmia. Blade, seu conclave de sangue e T'Challa chegam com 2 Vingadores como reféns. Blade conversa com o Pantera Negra, perguntando se ele sabe quanto tempo passou desde a última vez que caminhou por aqueles corredores. Ele comenta que T'Challa deveria ter visto o templo quando foi construído pela primeira vez. No entanto, T'Challa aponta o óbvio: esse não é o verdadeiro Blade. O demônio responde que realmente não é. Ele é algo muito maior e, em breve, será ainda mais poderoso. Isso sempre foi parte do seu plano. Esse era seu trabalho. Milhares de anos atrás, o que começou com um crime contra o universo verá sua conclusão aqui e agora, com seu renascimento em um sarcófago de pedra afogado em sangue. T'Challa exige que ele revele quem é. O demônio responde que é o primeiro vampiro, cujo espírito errante se fundiu com o corpo destinado a ele, o corpo daquele que pode caminhar de dia. Ele é Varnai. Enquanto isso, na Lativéria, Strange e Clea fazem a mesma descoberta. Parece que Destino já tinha deduzido tudo isso. Era óbvio para ele. Alguns anos atrás, uma das servas de Varnai preparou o corpo de Blade para ser seu receptáculo, pois sua constituição única como caminhante do dia o fazia o hospedeiro perfeito. Embora a primeira tentativa tenha falhado, a segunda parece ter sido bem sucedida. Mesmo assim, Strange diz que seu reino está livre de vampiros. Destino explica que tomou as precauções necessárias para proteger seu povo e pergunta o que Strange precisa. Ele responde que precisam recuperar o sol para terem alguma chance de vitória e pede a ajuda de Destino para lidar com a Força Negra. Destino diz que, é claro, tomou precauções,
Ele viu a humanidade brincando com a Força Negra por tempo demais para ser surpreendido. Clea, direta, pergunta o que ele precisa para replicar o que fez em uma escala global. Destino responde que precisa de uma grande reunião de magos e criaturas mágicas reunidas como uma só. Isso era algo que Strange poderia providenciar, conhecendo inúmeros feiticeiros. No estilo clássico de Destino, ele diz que não há necessidade. Ele já recrutou os alunos da Academia Strange. Com os alunos em suas mãos, Dr. Destino diz a Strange para lhe dar o que ele precisa para começar. O Doutor Estranho não entendeu de imediato, e Destino esclarece que, para realizar um trabalho extraordinário de magia, ele deve se tornar o Feiticeiro Supremo. Ao mesmo tempo, em Asgard, vemos Tigresa, Caçador da Lua e uma figura misteriosa se esgueirando pelos corredores, invisíveis. A figura comenta que achava que os heróis pediam as coisas gentilmente. Tigresa responde que sim, mas Thor está fora de combate e os Vingadores não podem correr o risco de os Asgardianos recusarem. Não há tempo para convencê-los. Ao chegar no lugar, Tigresa se surpreende com a ausência de guardas. Mas, para o Caçador da Lua é óbvio. Ninguém seria louco o suficiente para tentar o que estão fazendo. Tigresa pergunta ao Caçador da Lua se ele está certo do que está fazendo, e ele confirma. Todos os sacerdotes recebem o chamado de seu deus, e ele não é diferente. Caçador da Lua cumprimenta seu pai, Khonshu, que está aprisionado em Asgard desde que tentou conquistar o mundo na história dos Vingadores de 2018. Khonshu diz que é gentil da parte dele, mas tolice vir, pois ele não tem poder para abrir sua cela ou a chave para as fechaduras. E nisso Khonshu está correto. Caçador da Lua não tem poder para abrir a porta, nem possui uma chave, mas ele trouxe alguém muito melhor. É então que descobrimos que a figura misteriosa é o líder da gangue da demolição, o Destruidor. Caçador da Lua continua falando com seu pai e pergunta: que melhor maneira de abrir uma prisão asgardiana do que com um pé de cabra asgardiano? Enquanto o Destruidor começa a trabalhar, voltamos ao templo da primeira blasfêmia. Varnai continua contando sua história a T'Challa, dizendo que esteve na antiga Atlântida e que foi ele quem transcreveu o Darkhold, colocando aquelas palavras sombrias no papel pela primeira vez. Foi lá que ele deu seus primeiros passos para se tornar o que queria ser. E agora, com o Darkhold vivo, o sangue de um deus e seu lugar de poder em sua posse, ele está pronto para completar seu ritual. T'Challa não entende. Varnai explica que criar o conceito de vampiro foi o primeiro passo. Ser vampiro é apenas uma forma larval de sua evolução. Depois de beber o sangue de Thor, Varnai explica que está destinado a algo maior. Ele está destinado a ser o fim de todas as coisas. Varnai chama a Força Negra, dizendo que se tornará um só com a escuridão, uma dimensão inteira de trevas. Ele se tornará a escuridão que consome a luz, o frio que consome o calor. Será um vampiro que devora planetas inteiros, galáxias inteiras. Ele está se tornando a escuridão viva. Quando o poder começa a fluir através dele, T'Challa pergunta o que é aquilo no céu. Varnai se vira e olha para cima, surpresa ao ver a lua se erguendo acima de tudo. Segundo o vilão, isso era impossível. Na página seguinte, uma voz reflete: na escuridão, ele é a luz, e isso é o que ele sempre foi. E na escuridão atual, não importa onde estejam no mundo, os viajantes da noite encontrarão Khonshu e saberão que não estão sozinhos. Os punhos mortos de Khonshu despertam de seu sono e se lançam à batalha ao redor do planeta, com mãos preenchidas com a prata de seu arsenal. Eles são guerreiros sem medo, sem sangue e sem piedade. Além disso, são guiados pelo filho ressuscitado de Khonshu, Mark Spector, o Cavaleiro da Lua que está pronto para agir. Enquanto os vampiros ficam aterrorizados, Varnai não se preocupa e declara que é tarde demais para que possam fazer algo. Rapidamente, T'Challa pega uma estaca e se lança contra o vilão, mas Varnai o detém facilmente. Surpreso com a resistência de T'Challa, Varnai pergunta como ele conseguiu desafiá-lo.
T'Challa responde perguntando se Varnai realmente pensou que Wakanda nunca havia lutado contra vampiros antes. Apesar da situação atual, seus deuses nunca o abandonaram. E aos poucos, a erva em forma de coração estava curando sua infecção vampírica. Varnai desdenha, dizendo que isso é insignificante e que já é absurdamente tarde. Ele pergunta se T'Challa realmente achava que podia matá-lo com aquela pequena estaca. O Pantera Negra responde que claro que não, ele só estava retirando para que Thor pudesse se juntar a eles. O deus do trovão surge, dizendo que foi insultado e vítima de injúrias, e agora terá sua recompensa. Atrás dele, ouvimos outra voz comentando que isso é uma forma sofisticada de se referir à vingança. Os Vingadores também se unem à batalha, prontos para enfrentar o Conclave de Sangue e Varnai, o primeiro vampiro, a escuridão viva, e assim termina a edição. A história começa na Lativéria, com Clea acusando Destino de ser completamente sem vergonha. Primeiro, ele realiza o ritual, depois reúne as crianças da academia, e agora vem com essa conversa de precisar ser o Mago Supremo. Destino afirma que é o único que conhece o ritual capaz de reverter a escuridão e que só pode iniciá-lo se for o Mago Supremo. Ele quer salvar o mundo, afinal, esse é o verdadeiro propósito do Mago Supremo. Strange, apesar de relutante, concorda e admite que Destino o superou. Mas ele pergunta, será que Destino orquestrou toda essa crise só para chegar a este momento? Teria o vilão planejado tudo desde o início? Enquanto isso, no Central Park, os Vingadores enfrentam o Conclave Sangrento. Desta vez, a sorte está do lado dos heróis. Visão rapidamente consegue libertar Wanda após atacar em comum, dando à Feiticeira Escarlate a tão esperada chance de se vingar de seus captores. Enquanto isso, T'Challa enfrenta dificuldades. Tormenta Sangrenta agarra sua perna, mas antes que o pior aconteça, Capitão América chega para ajudar. O capitão comenta que todos sentiram sua falta, e T'Challa, agradecendo pela ajuda, admite que o discurso de Sam o tocou profundamente. Thor enfrenta Varnai, lembrando que já se passaram mais de 1000 anos desde que se encontraram pela última vez. Ele diz que será um prazer reapresentá-lo ao Mjolnir. No entanto, Varnai não se intimida. O martelo está na órbita e vai demorar para voltar. Ele provoca Thor, dizendo que pode matá-lo antes disso acontecer, e os dois partem para o ataque. Tony pede a Wanda para lançar a Fórmula Montese, mas ela recusa, explicando que a fórmula não faz distinção entre o bem e o mal e que não repetirá o erro de destruir uma população inteira. Nesse momento, Tempestade Sangrenta arranca o braço do Visão. O líder do Conclave Sangrento declara que os Vingadores são fracos e é por isso que eles, os vampiros, são superiores. Sua humanidade os impede de vencer, algo que os vampiros abandonaram há muito tempo. De volta a Lativéria, Destino pressiona Strange, lembrando que os Vingadores enfrentam Varnai e suas criaturas, enquanto Khonshu enviou seus acólitos mortos-vivos pelo mundo para lutar contra os vampiros. Mas Destino garante que isso não será suficiente. Sem opções, Strange exige que Victor prove sua lealdade, pedindo que jure que, após salvar o mundo, devolverá o que é dele por direito. Destino fica em silêncio por um momento, mas finalmente dá sua palavra. Com isso, Strange concorda em seguir adiante, embora Clea se oponha. Stephen reafirma sua palavra e admite que Destino está certo. Afinal, é para isso que o Mago Supremo existe. Ele então conjura um feitiço, dizendo a Victor que lhe dará um fragmento de sua alma viva para se fundir com a dele, assim como Clea fez quando ele morreu. Como Strange agora caminha entre os mortos-vivos, o manto do Mago Supremo será transferido para o vilão. Destino recebe o fragmento da alma e comenta que finalmente entende como Strange conseguiu isso. Uma forte luz ofusca todos, e Clea pergunta se funcionou. Strange confirma e saúda o novo Mago Supremo. Porém, o vilão o corrige, dizendo que todos devem saudar Destino. Em Manhattan,
Drácula e Brielle observam ao longe. Drácula comenta sobre a arrogância de Varnai ao convocar o templo da primeira blasfêmia e questiona se Brielle está perdendo a coragem ou se esqueceu de sua missão. Brielle, com firmeza, responde que sua missão está gravada em seu coração com palavras de fogo, especialmente após tudo o que aconteceu. Nesse momento, Miles aparece e pergunta se ela realmente vai fazer isso, se vai matar seu próprio pai. Brielle afirma que o Homem-Aranha não entende. Ela é a única com o poder de matar Blade, e essa é sua responsabilidade. O Aranha, compreensivo, pergunta se ela vai ficar bem. Brielle responde que sim, que está fria como uma lâmina. Seu pai a transformou e sabe que uma lâmina é feita para cortar. Determinados, os três partem em busca de Varnai. No templo da primeira blasfêmia, Varnai está levando a melhor sobre Thor e menciona que, de todos os Vingadores, ele é o que mais odeia. Os outros são apenas filhos do século XX, mas Thor, assim como ele, é eterno. Apenas eles dois, entre os presentes, podem dizer que já viram o fim de um mundo. Mas antes que Varnai continue, Mjolnir retorna à mão de Thor com um impacto tão poderoso que o liberta da energia negra e joga Varnai para trás. Enquanto isso, Tony, enfrentando o Damasceno, pede a Carol que use seu poder para abrir outro buraco na camada da Dark Force para trazer um pouco de sol. Porém, Capitã Marvel avisa que isso não é possível. A Dark Force é densa demais naquela área e ela até duvida se conseguiria voar através dela. Nesse instante, a cabeça de Damasceno é destruída. Visão canalizou quase toda a sua energia solar restante para ajudar o Homem de Ferro. Ele se compromete a segurar as criaturas enquanto Tony se concentra no inimigo principal. Mas uma voz surge dizendo que ele não precisará fazer isso sozinho. É o Cavaleiro da Lua, que acaba de chegar, declarando que está de volta e trouxe reforços. De volta a Lativéria, Destino revela que vem se preparando para essa eventualidade. Ele explica que a magia usada para criar as fendas da dimensão da Dark Force é incrivelmente antiga, anterior à queda de Atlântida. Um feitiço escrito pelas mesmas mãos que redigiram o Darkhold naqueles dias sombrios. Em resumo, a magia que estão tentando desfazer é extremamente poderosa. Destino revela que o Instituto Arqueológico Lativeriano resgatou conhecimentos e artefatos atlantes antigos de todo o mundo. Strange acha que foram saqueados, mas Destino apenas considera isso uma diferença de opinião. Ele usou esses conhecimentos para descobrir como desfazer o ritual de Varnai. Destinado a guiar o ritual, ele explica aos alunos da Estranha Academia que vai combinar diferentes tipos de magia em um ato nunca visto antes. Destino se concentrará totalmente nisso e pede que todos deem o melhor de si para salvar o mundo. De volta ao Central Park, Tormenta de Sangue ataca o Visão, ameaçando beber qualquer coisa de seu cadáver. No entanto, o androide se torna intangível para se proteger. Logo, o Cavaleiro da Lua entra em cena e afasta o vampiro. Ele pede ao Visão que use sua rajada solar, mas o Vingador informa que não pode, pois suas células solares estão esgotadas. Cruel aproveita a brecha no ataque e entra em cena. Com seus arames farpados, ele aprisiona tanto o Visão quanto o Cavaleiro da Lua. Tormenta de Sangue, em pé, declara que todos são fracos, mas promete um toque de misericórdia. Antes de beber o sangue dos heróis, ele permitirá que todos eles assistam. Que assistam seu mestre dominar o mundo. Carol grita que nada do que fazem parece funcionar. Tudo o que lançam contra os vampiros é absorvido pela Dark Force. Wanda acrescenta que Varnai está drenando o poder de uma dimensão inteira e se tornando mais forte a cada instante. Varnai revela aos Vingadores que sua única fraqueza era o sangue de sua linhagem, mas que ela não está presente. No entanto, alguém responde que isso não é verdade. Brielle está ali. Brielle surge com Drácula logo atrás e ataca Varnai, cravando sua espada em seu peito. Os Vingadores observam atônitos. Varnai grita de dor, mas avisa Brielle que é tarde demais e que isso não será suficiente. O corpo de seu pai está sobre sua posse há tempo demais. Agora, ele pertence a Varnai e a Blade. Brielle é parente de sangue, mas não de Varnai. No entanto, há alguém que é. Miles ajuda Brielle a aprofundar a espada em Varnai. Como o vilão o transformou em vampiro,
Tecnicamente, o Homem-Aranha agora possui seu sangue. Juntos, os dois jovens conseguem perfurar o corpo de Varnai. Enquanto isso, na Lativéria, o novo Mago Supremo informa que a concentração de Varnai foi quebrada e seu controle é abalado. Victor vai usar as brechas criadas pela Dark Force para revertê-las. No templo da primeira blasfêmia, a Dark Force começa a ser expulsa do corpo de Blade. E isso não é tudo. Wanda aproveita a oportunidade e, com um feitiço, expulsa o espírito de Varnai. Brielle corre para o pai, que finalmente está livre da possessão demoníaca. Brielle pede desculpas a seu pai, mas Blade a conforta, dizendo que ela fez o que era certo, exatamente como ensinou. A Capitã Marvel pede a Wanda que prenda Varnai e instrui Sam e Thor a ajudar o Cavaleiro da Lua e o Visão. Ela também solicita a T'Challa e Tony que não deixem Blade morrer. Tony tranquiliza todos, mencionando que sua armadura tem um carrinho médico, embora Blade vá ficar com uma grande cicatriz. Blade, no entanto, diz que não se importa com mais uma cicatriz. Sam informa que o Visão e o Cavaleiro da Lua estão bem e que o Conclave Sangrento fugiu assim que perceberam a derrota de Blade, ou melhor, de Varnai. A Feiticeira Escarlate confirma que Varnai está sob controle e que Blade foi estabilizado. A Capitã Marvel sobe aos céus e diz que, não sabendo se é pelo que fizeram ou pelo plano de Strange, a Dark Force está se retirando e voltando para sua dimensão. O sol voltou a brilhar e, no fim, os Vingadores e seus aliados venceram. De volta a Lativéria, Strange parabeniza Victor pelo incrível ato de magia. Victor agradece, mas Strange lembra que ele deve cumprir seu juramento e devolver o manto do Mago Supremo. Destino fica em silêncio, mas Strange lembra do juramento feito. O vilão admite que prometeu entregar o cargo após salvar o mundo, mas afirma que, na verdade, ele está apenas começando. Com um gesto, Destino faz Doutor Estranho desaparecer e revela que nunca faz nada pela metade. Agora ele vai mostrar o verdadeiro significado de salvar o mundo. Em Manhattan, Miles celebra o retorno do sol, mas logo se lembra de ser um vampiro. No entanto, percebe que o sol não afeta sua pele, assim como não afeta Drácula. O Senhor dos Vampiros explica que, goste ou não, o sangue de Varnai corre nas veias de ambos e que, pela primeira vez, os Filhos da Noite não precisarão temer a luz do dia. Miles fica surpreso, mas Drácula esclarece que, quando você salva o mundo fica em dívida com você. Ainda sobre o Templo da Blasfêmia, Carol diz que não há tempo para descanso, que isso ainda não acabou, já que é noite na metade do mundo. Mas Tony pede que ela espere. Há um anúncio de prioridade sendo transmitido a todos os televisores do planeta. Tony projeta a transmissão, e a voz diz que a ameaça vampírica terminou, que este mundo, o nosso mundo, está novamente a salvo, e que há uma única pessoa a quem todos devem agradecer: o novo e superior Mago Supremo da Terra, Victor Von Doom. E assim termina a edição. E aí, pessoal, gostaram da conclusão de Caçada Sangrenta? Foi o que esperavam? No geral, eu gostei da série, apesar de ter percebido muito rápido que não se tratava do Blade virando a casaca. Gostei bastante do Conclave Sangrento, acho que eles poderiam ter aparecido um pouco mais. No entanto, a minissérie tinha outras coisas para mostrar, principalmente o envolvimento de Victor Von Doom, que roubou todo o protagonismo nesse final. Agora quero saber o que vocês acharam, o que foi bom ou ruim. Deixe suas opiniões nos comentários, ok? Por enquanto é isso. Não se esqueçam de apoiar o trabalho com o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sino de notificação. Obrigado a quem ficou até o final e um abraço, galera!